próxima etapa, né? Construímos aqui o nosso quadradinho que vai representar este quarto. E agora a gente vai colocar dentro dele aquilo que importa. Vamos começar pelas janelas e pelas portas, né? A porta a gente identificou aqui que eu não coloquei a cota dela, mas que ela vai ser 0,8, que é um padrão de porta. Lá eu conferi e eu já imaginei. E na hora que eu conferi, eu já falei assim, não, isso aqui já é uma porta. E aí eu vou usar aqui, ó, nesse menu lateral, tem várias opções aqui, banheiro, cozinha, escada, iluminação, portas, janelas, quartos, salas de estar variados. Aí eu vou clicar aqui, ó, em portas e janelas, e eu vou procurar aqui porta aberta. Aí nessa porta aberta, eu vou colocar ela bem aqui, ó. E aí eu direciono ela pra cá. Aí vamos colocar certinho. Tumultuando um pouquinho aqui, né? Aí você coloca aqui, e se não conseguir, vai com a setinha até onde você quer. Dá pra movimentar com a setinha, pra cima e pra baixo, ó. Ela vai pra cima e pra baixo, beleza? Beleza, só que a porta tá na abertura errada, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes nessa porta, que vai abrir aqui, ó, um menu de modificar a mobília, né? Então eu vou poder alterar o nome, vou poder mostrar o nome dela no plano, vou poder a localização dela, o ponto, né? E aí uma das coisas que é importante a gente saber é o seguinte: se ela tá abrindo para esse lado, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer ela abrir para o outro. E a maneira de fazer isso vai ser aqui em localização, clicar em forma espelhada. Ó, quando eu clicar em forma espelhada, ela virou, viu aí? Só que temos um problema. Apesar de a gente ter virado ela para o lado certo, com a forma espelhada, ela ainda não está no tamanho ok, né? Ela está parecendo um pouco grande, né, para o ambiente. Então vamos clicar nela novamente 2 vezes. Vai abrir nossa opção de mobília aqui, de modificar mobília. E agora eu vou colocar ela com 80 centímetros. 0,8 aqui, ó. Então eu vim aqui em tamanho, tem largura, profundidade, altura, né? Então posso botar o tamanho que quiser, né? Geralmente a altura vai ser o quê? 2,10, né? 2 metros. Geralmente porta tem essas alturas. E geralmente a gente vai ter porta geralmente de 80, 70, de 60, 70, 80 e 90, né? Até 1 metro aí. Então as portas elas podem variar nisso. Às vezes você chega num local, faz igual eu fiz. Ah, essa porta aqui tem 80, 85. Vou levar em consideração isso para o meu desenho, né? Não vou tentar não poluir aqui, porque não sei se você viu, mas já tem bastante informação. Beleza, né? Alterei aqui, ó, para 0,8 o tamanho dessa janela, dessa porta. Quando eu clicar aqui, a minha porta vai ser redimensionada e agora eu posso colocar ela no local exato, beleza? Vamos lá agora para botar os guarda-roupas, né? São 3 guarda-roupas, por aquilo que pareça, né? A gente vem aqui em quarto, né? No caso, aí a gente vem aqui em guarda-roupa. Aí, guarda-roupa, a gente pode colocar ele aqui, ó. Beleza, agora o que que eu vou fazer com esse guarda-roupa, né? Porque ele tá aqui no meio e eu não sei às vezes como modificar ele, não sei como que eu... Porque se eu botar aqui nessa parede, beleza, tá tranquilo, né? Se eu botar nessa aqui, já deu ruim, né? Porque as portas deles vão ficar viradas pra frente da parede. Não vai dar. Mas aqui, ó, como a gente pode ver, em volta do desenho, a gente vai ter... Nós teremos algumas informações importantes. A que vai ser relevante pra gente oficialmente aqui agora é essa aqui, ó. Que ela vai clicar, ó. Quando você clica aqui, ó, clicou, já vai... Os menus de cima eles já vão dar, né, uma apagada, você pode observar, ó, apagou os menus de cima aqui, ó, apagou os menus de cima e vai me dar a opção de girar, ó. Então eu consigo girar o meu objeto quando eu consigo girar meu objeto com ele aqui, ó. Então vamos girar ele aqui para ele ficar virado para essa parede, ó. Então, ó, observa bem. Você pode clicar aqui, ó, em ângulo, nessa setinha aqui, ó. Quando tiver essa setinha aqui, você clica em cima dela, ó, que aí você vai poder mexer no ângulo do objeto, beleza? Aí vem pra cá, clicou aqui, ó, pronto, já temos um guarda-roupa embutido. Só que nós precisamos alterar o tamanho dele. Dá pra alterar o tamanho dele aqui, né? Dá pra alterar. Como você pode ver, ó, tem essa setinha aqui, ó, que eu posso alterar o tamanho dele, a largura e a profundidade ao mesmo tempo. Mas não acho que seja uma situação interessante, entendeu? Por quê? Porque você não vai conseguir ser tão preciso, né? Eu posso até tentar colocar aqui, ó, com 1,15 por 66, né? Mas o ralo é maior. Aí tem que ficar fazendo devagarzinho. Deu certo, entendeu? Mas o melhor jeito é você clicar em cima desse objeto 2 vezes. E aí, clicando em cima desse objeto, você vai ter a largura aqui dele, ó, 1,15, profundidade 0,66. Ou você pode alterar ele até proporcionalmente, dependendo se for algo que você não tem o tamanho exato, mas você tem uma ideia da proporção. Então você coloca aqui, ó,
tamanho, altura, ele é embutido, mas não vou colocar aqui não, né? A gente pode colocar no caso que vai ser 3 metros, né? Que é o tamanho que a gente definiu para o ambiente, mas não tem tanta necessidade porque a gente vai fazer só uma planta baixa mesmo. Mas aí a gente muda a altura, muda a profundidade, muda a altura e clica em aceitar. Pronto, já temos o nosso primeiro guarda-roupa no local, beleza? Aí agora vamos colocar um segundo guarda-roupa aqui. A gente vem e faz a mesma coisa. Vou até explicar um pouco mais rápido. Clica aqui no ângulo, girou ele para a posição correta e botamos ele aqui do lado do outro guarda-roupa. Ele chega bem pertinho aqui da porta, então eu vou alterar a largura dele aqui para ele ficar um pouco mais encostado na porta. Cadê aqui? Pronto. Para ele ficar um pouquinho mais encostado na porta, para representar mais fielmente aquele espaço. E aí aqui eu vou botar o outro guarda-roupa, né? Vou girar esse aqui para cá. Vou botar aqui, vou dar uma diminuída nele, né? Porque ainda tinha um espaço que cabia mais ou menos uma TV ali, né? Vamos colocar aqui, colocar 90 centímetros. Beleza, temos aqui um objeto de 90 centímetros. E a profundidade aqui de 50. Vou colocar 50 de profundidade aqui. Nesse aqui também, que eles tinham a mesma profundidade lá no local. Beleza? 0,5. Ok, beleza. Agora vamos fazer a cama, né? Vamos colocar aqui uma cama de casal, 1,40 por 1,90. Aqui, ó. Essa aqui é a cama normal, o tamanho normal da cama de casal. Essa cama chegava aqui e ela ficava exatamente encaixada aqui. Acho que ela era até um pouquinho menor, mas era uma cama de casal. Ficava bem encaixada no espaço lá, né? Beleza, mas esse aqui é o tamanho padrão de cama, não tem muito pra onde a gente correr, né? É isso aqui. E a gente também vai poder colocar nesse quarto aqui a janela. Vamos botar uma janela, portas e janelas aqui. A gente tem a janela fixa aqui, ó. Vamos usar sempre essa janela fixa. A janela fixa vem pra cá, ó. Pronto, já encostamos ela aqui. E aí a gente pode também colocar ela do tamanho que precisa. Então a gente clica em modificar a mobília, né? Clica em cima da janela. Clica aqui, ó, largura 1,65. E pronto, a gente já tem aí, ó, o tamanho da janela. Esse armário aqui tá um pouquinho maior do que podia estar, né? Vamos colocar aqui em vista do 0,64, que aí a gente vai ter um espacinho a mais para a gente poder trabalhar com esse móvel aqui, que ele ficava bem encaixadinho e não passava tanto, beleza? Agora vamos para a outra janela fixa. Tem uma janela fixa bem aqui, que é do lado de uma mini vigazinha, que eu não vou fazer agora, né? Não tem necessidade de representar ela aqui. Colocar uma mini janelazinha bem aqui, ó, pronto. Temos aqui uma outra abertura já definida, 0,4 aqui, que era 0,45, que era a medida da janelinha lá no local. E beleza, temos os guarda-roupas, temos as camas, temos as aberturas. Aí agora a gente vai passar para onde? Vamos fazer a área do nosso espaço, né? Então a gente clica aqui na ferramentazinha de fazer o piso, aí clica em cada uma delas, ó, de cada lado. E aí a gente tem o tamanho certo do quarto. Esse quarto tem 7 metros, 78, né, quadrados, 7,78 metros quadrados, beleza? Por enquanto vamos deixar esse aqui no meio, não é a forma com que a gente, né, costuma trabalhar, mas vamos deixar isso aqui no meio, né, para facilitar um pouquinho o nosso trabalho, para a gente não ficar fazendo e desfazendo. Na hora de fazer isso aí certinho a gente vai fazer, beleza? E agora vamos colocar as cotas, vamos colocar as cotas importantes. Quais são as cotas importantes desse quarto? São duas paredes, né? Com duas paredes a gente já consegue calcular a área desse quarto inteiro, né? Então a gente vem aqui, ó, vou pegar essa maior aqui que tá mais fácil de fazer a medida, clicar 2 vezes nela. Opa, não foi? Pego a parte interna dela, clico 2 vezes e jogo até a posição que eu quero, né, que a minha cota seja apresentada. Vou jogar minha cota aqui para cima. E aqui nessa parede lateral, a mesma coisa, ó. Face interna com o mouse, clico 2 vezes. Opa, não foi? Vamos aqui de novo. Pronto, face interna, clico 2 vezes, puxo para a distância que eu quero aqui, mais ou menos parecida ali com a outra distância. A gente tem 2,24 e 3,48 metros. Então a gente já tem a área do local, né, que foi incendiado. A gente já tem as cotas laterais, nós já temos os móveis, né, que compõem esse espaço. Tem uma TV aqui também, mas aí eu já vou mostrar para vocês, até deixei para depois justamente por isso, né, pra gente poder mostrar aqui um estresse aqui que a gente tem nesse programa, que é
a gente não tem tudo disponível, né? Então a gente tem TV de tubo aqui no caso, e a gente tem a TV de tela plana. A TV de tela plana eu posso botar aqui, né? E eu vejo aí depois o tamanho de uma TV de 32 polegadas, né? Ou de 27, sei lá, que era mais ou menos o que tinha lá, beleza? Então vou colocar aqui só para representar. Lá, a porta realmente ela indicava que ela ia para próximo aqui da televisão, né? A TV ficava bem pertinho da parede, então não atrapalhava o posicionamento. Mas aqui, como a gente só tem esse modelo de televisão, a gente vai ter que lidar com isso mesmo, beleza? Tranquilo. E aí é onde entra aquelas informações que a gente colocou aqui da última vez, né? Que a gente precisa das cotas, que a gente precisa da área total queimada, que a gente precisa das aberturas, a gente precisa do mobiliário, né, de interesse, a gente precisa nomear os compartimentos, as aberturas. No caso das aberturas, tipo assim, a representação visual delas já mostra o que elas eram, então a gente não precisa de nome, dar nome para elas e demonstrar o nome delas no projeto. Mas, por exemplo, se tiver equipamento de SCIP, é interessante, o quadro de energia é interessante a gente mostrar. Se for, tipo, mais de um local queimado, né, a gente representar todos os compartimentos de interesse, a arquitetura da cena do incêndio, né, no caso, o local de coleta de amostras, né, tudo isso é bem razoável da gente apresentar nesses desenhos, beleza? Como aqui a gente só tem um ambiente, eu vou retirar, né, esse 7.78 aqui do meio. Cliquei na câmera sem querer. Aqui eu não vou mostrar mais a área, né? Então beleza, eu não estou mostrando mais a área no lugar. E agora eu vou começar a fazer a minha legenda. A primeira coisa que eu vou fazer, para não esquecer aqui principalmente, é colocar aqui área total dos compartimentos impactados pelo incêndio. Dos compartimentos impactados pelo incêndio. Aí eu coloco aqui em metros quadrados, né? Aí tem que colocar o 2 aqui, mas meu computador aqui ele é um pouco chato para isso. Então acho que eu não vou saber colocar aqui o 2. Mas vou colocar aqui na frente e aí no desenho aí no computador com Windows com teclado normal você coloca, beleza? E aí deixar aqui, no caso, né? Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci aqui a área novamente. Vou mostrar aqui de novo. 7.78, beleza. 7.78 metros quadrados. 7,78 metros quadrados. Beleza. A área total dos compartimentos impactados pelo incêndio, 7,78 metros quadrados. Isso aqui, ó, como a gente vai ver lá no POP, isso aqui vai ser em vermelho, beleza? Então vamos colocar aqui, pá, tá vermelho. Tranquilo. Beleza, vamos dar uma centralizada aqui para ficar bonitinho, né? Ok. Agora vamos fazer a legenda aqui do espaço, entendeu? Então eu venho aqui, crio mais um nome aqui e clico aqui no ambiente e coloco aqui 01. A gente vai fazer isso para todos os ambientes que a gente for fazer, beleza? Então cliquei aqui em 01, aí nesse 01, vou deixar o 01 colocado aqui na posição que eu identifique que a gente está falando do ambiente, né? E aí quando eu for colocar, né, vou fazer uma legenda, posso até copiar e colar esse aqui, ó. Aí eu coloco aqui na legenda bem assim, 01, aí eu coloco um traço e coloco zona de origem. Então já estou identificando a zona de origem também aqui na minha legenda. Pronto. Quarto, zona de origem. Beleza? Então aqui eu já tenho duas informações importantes, né? A área total dos compartimentos impactados pelo incêndio e a nossa zona de origem e o nome do nosso ambiente. Beleza? E aí aqui, no caso, posso colocar o nome dos objetos aqui. Então tem aqui a cama, vou botar aqui pra cima, né? A cama. Caso, se não for possível representar, né? E aí eu posso puxar um líder aqui e colocar o que é cada um, né, desses objetos, né, no caso. Então, por exemplo, se eu tive que medir aí, se na ocorrência que eu tive que medir 2 ambientes,
Então eu vou demonstrar minha área queimada com 2 ambientes. Eu vou chamar uma desses pedaços de 01, outro de 02, e vou colocar aqui na legenda 01 como o determinado local e zona de origem, e 02 como determinado local só. Vou dar o nome desse local, beleza? Outra representação importante que a gente precisa ter aqui, né, foi o que eu falei. Se tinha quadro de energia, sistema de segurança contra incêndio e pânico, qualquer coisa que possa ser relevante. Vale lembrar que é importante também colocar o nosso cabeçalho, né? Vamos colocar o cabeçalho aqui, porque eu acabei apagando ele na última vez, né? A gente fez e eu apaguei sem querer, mas eu posso colocar aqui ocorrência, né? Nome, perito. Aí depois do perito foi militar, se não me engano, né? Matrícula. Beleza? Então tá aí, ó. Né? Mas confere certinho lá na aula qual foi o requisito que eu coloquei, porque eu não tô com ele escrito certinho aqui e geralmente a gente faz diferente na ocorrência do que a gente faz aqui, porque aqui vai ser uma entrega de um trabalho, beleza? Eu acho que nesse vídeo aqui vai ser só isso. Se precisar de mais alguma coisa, eu vou fazer um próximo, beleza? Até mais.